Estamos começando mais um MapaCast, esse que é o podcast oficial da minha agência Mapa Digital. Meu nome é Wedia Godoy, já se inscreve aí no nosso canal. Não deixa de deixar aquele like aqui, enfim, deixar um comentário, se inscrever, né? Dar essa força aí pra gente. Estamos aqui toda quinta-feira, meio-dia, deixando um conteúdo abençoado, também conteúdos que vão agregar muito na sua vida, conhecimentos, enfim. E hoje é um desses dias que nós estamos trazendo uma profissional de mão cheia, né, uma cliente nossa aqui que tem feito o maior sucesso aí nas redes sociais. Ela que é natural de Recife, viu? Natural de Recife, está morando aqui na nossa cidade, em Garanhuns, há 17 anos, formada na Federal, lá em Recife, e há 18 anos já faz que ela se formou nessa especialização, que nós vamos falar já já. Ela que também é proprietária da Clínica Kids, Clinic Kids, aqui em Garanhuns, mãe de Cecília, apaixonada por crianças, ela que é odontopediatra. Seja muito bem-vinda, Sergilene Rodrigues. Muito obrigada, Wedia, pelo convite. É um prazer estar aqui hoje. Coisa boa. Primeiramente, né, você já é formada há 18 anos, trabalhou um ano lá em Recife, como foi esse trajeto aqui seu? Então, eu me formei em 2006, lá em Recife. Trabalhei, né? Assim que eu me formei, comecei a trabalhar, mas logo fui casar e vim para cá. Ah, então quem te Foram trouxe para poucos cá foi meses, foi o o marido. maridão. Então, em poucos meses eu já estava morando aqui. Me formei em setembro, em março eu já estava aqui em Garanhuns. Menina. E aí passei a minha vida toda, praticamente, mais, né, uma boa parte da minha vida Sim, aqui. verdade. E como foi essa transição, Recife Garanhuns? Então, meu esposo é militar, e Sim. aí ele veio servir aqui no batalhão, e aí eu vim com ele. E vim de lá, e assim, no início a gente ficou, e aí, como é que vai ser? Questão, né, profissional Sim. mesmo. Mas graças a Deus deu tudo certo. Eu consegui um emprego assim que eu cheguei aqui. 15 dias depois eu já estava trabalhando numa clínica. Show. Passei 1 ano e 2 meses e depois fui para um posto de saúde, um PSF na cidade de Caetés, onde até hoje trabalho lá. E foi isso, minha trajetória aqui em Garanhuns foi bem, até hoje, graças a Deus, foi muito boa, ainda está sendo. E do clima da cidade? Porque tem uma diferença grande, né? De Recife e Garanhuns. Sim, no início, Como foi assim, essa no adaptação? início eu morria de frio, eu cheguei aqui em março, e aí E antigamente fazia mais frio, e né? antigamente fazia mais frio. E eu já vim com frio, eu já vim com casaco de lá. Então, assim, passei um pouquinho, alguns perrengues. Meu Deus do Mas céu, aí que é a gente vai, recifense, né? a gente depois vai se acostumando ao clima, né? Sim, é verdade. É. Hoje em dia eu sou apaixonada. Quando eu vou para Recife, eu já fico doida para voltar por conta do É. calor de Recife. Não, Recife é abafado demais, Ai, né? terrível. Vamos falar da nossa capital, não, mas a bichinha é sofrida. Ô, Sergilene, me fala um pouco de quem é Sergilene, né? Tua infância, como foi tudo isso. Nos conta um pouco sobre você e também essa sua paixão em relação à odontopediatria. Como foi que surgiu essa profissão? Então, na verdade, eu desde pequena, mais ou menos com 9 anos, eu decidi que eu ia ser médica e ia trabalhar com crianças com câncer. Porque eu Nossa. visitei um instituto, na época, que era regido por pessoas da família da minha família, Uhum. e aí eu fui lá e me apaixonei pela ação, né. Então, até hoje ele existe, é o NAC. Então eu fiquei apaixonada, assim, pelo fato de cuidar de crianças com câncer, e eu disse: "Não, eu vou ser médica de criança com Uhum. câncer, né, oncologista pediátrica". E fui seguindo a minha vida toda. Tive algumas intempéries, assim, no meio do caminho. Meu pai era professor da escola técnica, né, que é eu acho que é IF hoje, né. É, hoje é o IFPE, né? É o IF, né, que é uma escola técnica, né. Uhum. E eu acabei indo também para a escola técnica, mas não me identifiquei.
e depois fui seguir, né, fazer o ensino médio para poder seguir o meu sonho, que era ser médica. E assim eu Focadíssima. focadíssima. E assim eu fiz no início dos anos, né, antes dos anos 2000. E aí eu não passei 3 anos tentando medicina, não passei na ficava perto, remanejamento, Uhum. mas não passei em medicina. E um professor muito querido meu, ele disse: "Ó, Sérgio, por que você não faz odonto, só, né, para tentar, já tem 3 anos que você está tentando medicina, faça odonto, se você não gostar, você depois tranca e tenta novamente". E eu fiquei com aquilo na minha cabeça, né, eu disse: "Meu Uhum. Deus, será?". E aí, eu acabei optando por fazer odonto no vestibular, né, dos anos 2000, e passei nas 2 universidades públicas. Na época, só existia uma universidade privada e eu, né, morando em Recife, eu queria Sim, fazer ou na Federal ou na sim. UPE. Passei nas 2, mas acabei optando, pela Federal. E aí, dentro desse processo, a Federal entrou em greve, a gente Normal. passou 1 ano em greve. Então eu passei para 2001, né, Hã. 2001 no início, acabou a gente começando Então quase 2000 não teve aula, não teve né. aula, e a gente começou em 2002. Nossa, e 2001 foi o quê? Foi Foi greve, feriado, foi de foi novo? só greve. Então a gente fazia 3 Meu períodos em 1 Deus, ano, foi bem puxado. imagino. Assim a gente seguiu até se formar em 2006. Então a gente fez o que equivalia aos 5 anos, né, a gente entrou Uhum. em 2001, na verdade a gente entrou em 2001, e só que no finalzinho já, né. Sim. E assim, mas deu tudo certo, eu me E formei. aí depois que você entrou ali vivendo na faculdade, odonto e Então tal, como aí, foi que tu começou a perceber que logo no gostava? início eu também, quando eu cheguei na universidade, eu tinha um dentista que era buco, Hã. e ele me convidou para fazer plantão, dar plantão na restauração, no hospital da restauração, Menina, logo na no restauração tu já segundo passou. período. Meu Jesus, ele E queria te aí traumatizar mesmo. eu chamei, não, porque assim, a gente queria ver, né, coisas de Sim, odonto, vocês estava tudo no adoram ver, né. básico. É, E aí eu chamei umas amigas, nós fomos para a restauração, sim, e aí eu me apaixonei. Eu dizia: "Eu foi não vou ser mesmo. buco", porque, a gente começou a ver coisas, né, da área da odontologia, mais especificamente de cirurgia. E no início, como a gente estava muito verde, né, não sabia de nada de odontologia, a gente não fazia nada, só olhava. E o E buco é ele quem faz aquela é, reconstrução de cabeça e acidentes, pescoço, tudo é com o buco. tudo isso, né. E aí a gente fez amizade com os residentes de medicina, Hum. que colocaram a gente para suturar tiro. Aí tu adorava. Ai, todo mundo, a gente ficava Queria ser louca, né. médica. A gente já queria ser médica, não foi. E aí entrando no hospital, Ai, tiro, facada, tudo tudo a gente amado. suturando tudo, era uma Meu maravilha. Deus, Então a gente dava passada. plantão nas sextas-feiras, Hã. que era um plantão bem pesado, né, final de semana, e eu passei 3 anos na restauração. Então ia Menina, 2 dias, praticamente tua faculdade toda tu metade estava da lá. minha faculdade eu passei, dentro da restauração. Uhum. E aí, estava toda focada, achando que eu ia realmente ser buco. Mas quando eu paguei no sexto período Hum. odontopediatria, aí eu me apaixonei, porque eu Foi já vinha mesmo? com aquele sentimento, né, de ser Sim, médica de criança. verdade. E aí quando eu vi essa disciplina, de odontopediatria, eu me apaixonei. E aí desisti de ir para restauração e comecei a focar todos os meus Uhum. estágios, dentro da odontopediatria, né, então antigamente os estágios eram concursados, porém Hum. não remunerados, Oxi. então a gente, trabalhava, né, estagiava, sem É. remuneração nenhuma, mas tinha que fazer concurso Oxe, nos que negócio. hospitais, e assim, eu consegui, a gente E ainda era concorrido? era concorrido. Então eu estagiei em quase todos os hospitais públicos de Recife, o Cisan, que é materno-infantil, Uhum.
Hospital do Câncer, fiz 1 ano. Então eu consegui, trabalhar tendo uma visão geral de vários hospitais, a Agamenon Magalhães, que era urgência. Então eu comecei depois a focar, depois do 6º período, só na odontopediatria. Hum. E aí, no 8º período, eu fui convidada por uma professora para fazer um projeto de extensão em pacientes especiais, né, com pacientes especiais. E aí foi outra Foi paixão. mais outro passo, né, Aí dentro foi disso tudo. outra paixão e, assim, eu adorei, né, assim, o desafio, eu gosto de desafios, então eu adorei esse desafio de trabalhar com pessoas com deficiência e fiquei apaixonada. Então eu pensei: "Não, se eu fizer uma especialização de pacientes especiais, eu Uhum. consigo atender qualquer criança", né. Eu Sim, com pensei certeza, assim, dessa sim. forma. Hã, Então, quando eu me formei em 2006, sim. fui procurar a especialização, só que já estava em curso, uma especialização, então eu esperei acabar a especialização para que em 2008 eu iniciasse a minha especialização em pacientes especiais. E sempre, trabalhando em serviço Uhum. público, atendendo crianças, pessoas com deficiência também, eu sempre tive essa vontade, então eu sempre atendi no serviço público e no privado também. E aí em 2008 eu entrei na especialização de pacientes especiais. Me formei em 2010 na UPE, nessa especialização, e aí comecei a atuar também nessa área. E dentro aí, andando e atendendo criança também. Só em 2019 Hum. que eu senti a necessidade de fazer a especialização em odontopediatria, porque eu Hum. não tinha o título, embora atendesse criança há Sim, muitos anos, sim. e aí eu senti essa necessidade e acabei fazendo a Que aí no caso é especialização. outra são 2 anos São 2 anos, essa são especialização, 2 então anos. tem a formação e tem mais 2 Todo anos ali todo de cirurgião especialização. dentista, quando Hum. ele se forma, ele é apto a atender crianças, a atender adultos, a atender qualquer área que ele quiser dentro da odontologia. Mas é claro que a especialidade, ela dá ferramentas, né, mais apropriadas para a gente atender melhor. Uhum. Então, embora eu tivesse a especialidade em pacientes especiais, eu sempre fazia cursos na área da odontopediatria. Então, sempre que tinha cursos fora de Recife, em São Paulo, outros estados, eu sempre estava indo fazer cursos. Então, eu consegui, né, atender essas crianças baseados nos meus cursos Sim. e baseado também na minha especialidade de paciente especial. E depois eu senti essa necessidade de fazer, fiz, e tenho essas 2 especialidades. Mas muito bacana, assim, tua visão em relação a de fato querer trilhar um caminho profissional onde de fato você ama fazer aquilo, onde de Isso. fato faz sentido para o teu propósito, porque hoje a gente vê muita gente se formando ou querendo trabalhar em coisas só visando, né, a remuneração, E tem uma né? história engraçada nisso, porque quando eu disse para meu pai que eu ia fazer essa especialidade, ele: Hum. "Oh, minha filha, não vai dar certo. Você é uma especialidade que não vai dar certo, você não vai conseguir ganhar dinheiro com isso". E eu falei assim: "Ó, pai, nem tudo é dinheiro, né? Sim, Então eu vou sim. fazer porque eu quero, eu gosto, eu me identifiquei Uhum. com isso e eu quero fazer". E até hoje eu não me arrependo. Em Pernambuco, no estado de Pernambuco, só tem 27 especialistas comigo, Nossa, então sou eu e mais 26 especialistas, caramba. certificados pelo CRO, né. Então São são pouquíssimos pouquíssimos, profissionais para pouquíssimos profissionais para uma demanda, para um um estado estado como o nosso. como é Pernambuco, e para uma demanda que a gente tem bastante paciente. Então são pouquíssimos profissionais. E eu não me arrependo de ter feito, faria novamente, eu amo trabalhar com pacientes especiais, é um desafio diário para mim, Acredito. e aí eu fico muito feliz quando eu consigo, né, quando a gente termina o atendimento e consegui fazer aquilo, tirei a dor daquele Uhum. paciente, então isso é uma É realização para gratificante, mim, né. muito. E vivendo nesses tempos atuais, onde está tendo um boom, né, de crianças com
com alguns déficits, né, de atenção, Sim. enfim, tantas coisas que tem ocasionado. Não se sabe, na verdade, né, de onde o autismo, tudo isso, ainda tem, né, a gente já trouxe o Dr. Milton aqui, e ele nos contando, né, que ainda não a ciência ainda não sabe explicar tudo isso. Mas o fato é que hoje nós temos muitas crianças especiais, né? Nós estamos tendo esse boom, na Uhum. verdade, pelo fato do diagnóstico, né? O diagnóstico hoje em dia é cada vez mais precoce nas Hum, crianças. Então, vários profissionais de saúde acabam dando esse diagnóstico, né? Então, a errado. equipe não, a equipe multidisciplinar, né? A Uhum. equipe multiprofissional acaba vendo aquela criança de uma forma mais ampla e Hum. acaba dando esse diagnóstico. E então, assim, não é que o número tenha aumentado, é Ah, não, que entendi. as Tá mais, pessoas, a informação a tá chegando, informação está chegando, as pessoas entendi. estão tendo mais, eh, assim, sendo mais, né, diretas no sentido do diagnóstico, mais Uhum. precisas, e acaba que a cada vez a precocidade do diagnóstico está aí. Entendi. Então, Em relação às crianças hoje com pedagogas, né? 1 ano e meio você consegue diagnosticar Hum, um autismo. Então, esse boom, na verdade, é pelo fato do diagnóstico que está sendo mais precoce. Não no entendi. número. Claro que o número aumentou, mas isso é baseado mais ou menos, basicamente, pelo fato do diagnóstico precoce. Uhum. E as pedagogas, né, hoje em dia, as Sim, escolas, tudo sim, isso, muitas têm se especializado nisso. isso, Então, como você falou, fica ali mais fácil de começar a isso, identificar uma criança que tem um comportamento um pouco mais diferente, né? exato. Outra coisa, quando você falou para mim que você foi começar a atuar ali com essas crianças especiais, né? O que foi que você começou a perceber que ou você começou a sentir que você viu uma necessidade de Então, na atuar nisso? verdade, como eu te falei, né, eu e uma amiga fomos convidadas por uma professora para fazer um Uhum. projeto de extensão Hum. na primeira residência terapêutica do estado Que nas de faculdades tem muito Recife. esses incentivos, né? De você Isso, a montar gente tem algo. o incentivo Sim. financeiro, inclusive, a Uhum. gente ganha para estudar. Então, por ser uma universidade pública, todo recurso é bem-vindo. É Então, verdade. a gente fazia já uma pesquisa e era remunerado. E esse projeto de extensão, a gente não era remunerado, mas a gente tinha dentro do nosso currículo, era muito bom. Para o nosso Uhum. currículo ia ser muito bom. Sim. E essa nossa professora, ela nos convidou para trabalhar na primeira residência terapêutica. Eu não sei se você sabe o que é. Não. Residência terapêutica são residências onde elas são alojadas as pessoas que vieram de hospitais psiquiátricos, né, que existiam. Então são casas mesmo, né? São casas, Hum, residências com cuidadores, com toda a certo. equipe. E Recife foi pioneiro nessa residência Nossa, terapêutica no Brasil. interessante. A gente, lá em Recife, tinha um hospital que era o Hospital da Tamarineira, que é bem Hum, conhecido, que era um hospital psiquiátrico, e esse hospital ele foi fechado e precisavam, as pessoas que moravam lá nesse hospital, uhum, os pacientes, sim. precisavam de um lugar, porque muitos foram abandonados pelas Meu famílias Deus. e eles precisavam de um lugar para viver quando o hospital fosse fechado. Sim. E aí foi criada essa residência terapêutica e colocado esses pacientes lá. Então, nosso desafio foi entrar na casa, conversar com esses pacientes, fazer entrevista, transcrever essa entrevista. E como foi essa entrevista que Foi um esse... desafio. Na época não existia os Meu telefones Deus que a do gente céu. tinha, então a gente Ah. usava um gravador de E eles fita. respondiam coisa com coisa? Muitos não. É, é. A gente era para entender a percepção de saúde bucal deles. O que é que eles Na achavam? resposta A deles, resposta, a vocês... pergunta, a gente fazia várias perguntas. Sim. E dentre as perguntas, Ah. né, foi avaliada essa questão da percepção que eles tinham da saúde bucal. Se Uhum. os dentes eram importantes, muitos eram desdentados. E foi um trabalho muito bom. Porque não só a gente, né, entrou nesse Sim. universo, mas a gente pôde fazer o tratamento desses pacientes dentro da Nossa. universidade. Então, a prefeitura Aham. de Recife fez uma parceria com a Universidade Federal
e a gente pôde levar esses pacientes para a universidade para tratar. Então, muitos fizeram próteses, muitos fizeram todo tipo de tratamento lá. Então, Nossa, eu saí da universidade e esse muito bom. projeto ainda ficou. Que Então, legal. assim, foi um projeto lindo, um trabalho lindo, foi um artigo maravilhoso. E foi um desafio, porque a gente tinha que transcrever essa entrevista e passar para o papel. Então, assim, foi um desafio. Eu E não aí fui visto, começou nem meu imagino desafio, como foi. Começou meu desafio aí. Então, a gente conseguiu e, assim, Sim. foi um trabalho feito com vários profissionais, né? Com professores, coordenadores, os estudantes. E ficou ainda um tempão. Esse projeto ficou, acho que uns 2, 3 anos depois que eu me formei. Ainda em atuação, E né? ainda em atuação. Muito bom. Era para estar até hoje, né? É. Mas a Universidade Federal, ela tem muitas... existe ali uma fila, né, de pessoas que entram, tudo para fazer tratamentos gratuitos, né? Isso. E hoje, desde a época também, né, começou o protótipo do CEL, né, do Centro de Especialidades Odontológicas, que abriga, né, que dá suporte, né, no estado, nas cidades, nos municípios, com as pessoas também com deficiência. Então, a gente atende, dentre as especialidades, tem pacientes com necessidades especiais. Então, a gente atua muito nessa área. Show de bola. E aí, quando você vem para Garanhuns, como foi que tu começou? Aí você fez esses estudos lá em Recife, tudo isso, já tinha essa expertise, já sabia, né, que queria trabalhar com isso. E como foi trilhar esse caminho aqui? Porque, querendo ou não, como você falou, 27 pessoas no estado todo, então Garanhuns não tinha nenhuma, basicamente, né? E, na verdade, quando eu cheguei aqui em Garanhuns, recém-formada, eu achava, né, meu currículo era assim, modéstia à parte, mas meu currículo era muito bom, porque eu passei a minha graduação toda em estágios supervisionados, concursados. Então, eu tinha uma boa bagagem. Sim. E na minha inocência de recém-formada... É porque quando você chega no mercado, totalmente diferente. Aí você vê que o babado é outro. Total. Muitas vezes a gente acha que está na nossa capacidade intelectual, naquilo que a gente sabe, mas tem outros apetrechos, como é que vai? Isso, apetrechos. Que é necessário no profissional. Sim. Né? Como a comunicação, hoje em dia. Quem diria que todo profissional hoje tinha que ser blogueiro? Não, né? Ninguém esperava por isso. Então, mas são coisas que, se você não fosse reinventando, se capacitando, vai ficar atrás. Sim. Né? E muitas vezes pessoas que têm essa articulação acabam avançando, mesmo com pessoas com currículos Então, vastos, eu achava, na minha inocência, que como meu currículo era bom, eu ia chegar aqui e eu ia encontrar um emprego fácil. Sim. Então, na primeira semana que eu cheguei em Garanhuns, eu fui marcar logo uma audiência com o prefeito. Foi não. Que era o prefeito na época, Luiz Carlos. Finado morreu, foi? Luiz Carlos? Foi? Faleceu. Eu não me lembro, não. Mas, João, tu nem me dissesse. Ele faleceu, tem acho que ano passado. Foi mesmo? Oxe. E não era o que era o dono da farmácia? Sim. Luiz Carlos da farmácia. Foi ser prefeito, só se queimou, pobre mulher. Era tão gente boa quando era na farmácia. Eu fui lá, né? Que eu não conhecia ninguém aqui. Eu vou falar com o prefeito. Eu simplesmente fui lá. Gostaria de falar com o prefeito. Ela, não, vamos marcar uma hora. Eu marquei uma hora com o prefeito, levei meu currículo em mãos. Sim. E disse o quê? Me conta essa reunião extraordinária. Eu tô vindo de Recife, tô recém-formada. Ele leu meu currículo e disse, olha, seu currículo é muito bom. Mas eu vou... Claro, uma menina recém-formada. Chegando forasteira na cidade. Já foi falar com o executivo da cidade. Quem ia, né, dar um emprego assim, eu gostei do seu currículo, vou lhe empregar. Não é bem assim, né? Então, mas eu fui ousada, eu disse, não, eu vou lá para tentar alguma coisa. Não consegui, obviamente. E aí, peguei o carro e saí em tudo que era consultório aqui, que eu via andando, não conhecia nada na cidade. Eu já tinha vindo em Garanhuns em outros anos para o Festival de Inverno, mas não conhecia nada da cidade. Sim. Então, eu doida para trabalhar, saí andando assim na rua, no carro, e fui procurando. Todo lugar que eu via consultório odontológico, eu parava e deixava meu currículo. E assim eu fiz durante mais ou menos uns 15 dias.
Menina. E não consegui emprego. Então, eu comecei a ficar, meu Deus, eu não quero ser dona de casa, né? Eu não quero ser dona de casa, eu quero trabalhar. Então, eu ficava, Socorro. socorro, fiquei aquele desespero os 15 primeiros dias. Sim. E aí, uma clínica Hum. me chamou nesse intermédio aí. E aí, eu fui trabalhar numa clínica Sim. popular. Eita, Aqui- sofrimento. Mas foi uma escola Eu pra mim. acredito. Então, eu passei 1 ano e 2 meses, assim, ralando muito, trabalhando muito, Arrancando muito dente ou tu tava consertando? fazendo tudo. De tudo. Eu fazia tudo. Porque o Tudo povo que- antigamente era uma dorzinha que queria arrancar, né? Não, assim, claro que a gente tinha noção. Eu sempre fui Sim. muito fiel nos meus ensinamentos, seus nos meus ensinos. princípios. Então, assim, eu convencia o paciente a não arrancar A um não dente sem arrancar. necessidade. Mas muita gente queria arrancar, não era? Sim, Até hoje, vinha com às essa vezes tem uns. concepção. meu Deus. Então, eu tive uma boa clientela, Ah, né? Então, eu sempre fui muito comunicativa com os Sim. pacientes. Sempre gostei, sempre fui metida com essas coisas de comissão de formatura. Então, assim, eu sempre tive uma boa comunicação com os Uhum. pacientes. E acabei tendo uma boa clientela. Fiz muitos pacientes que, inclusive, até hoje eu tenho alguns Nossa, desse tempo. que me acompanham desde Que legal. 2007. Muito bom. E aí, passei 1 ano e 2 meses nessa clínica, até ser chamada para um PSF, na cidade de Caetés. Que tu tinha deixado currículo também. Deixei currículo em todos os lugares. Que Todo mundo você que eu conhecia, imaginar. todos os meus amigos dentistas que trabalhavam em Prefeitos prefeitura. das regionais, né? Sim. Aí eu dizia, ó, leva meu currículo, se surgiu alguma oportunidade. Essa E aí, Sergilene não fui perde chamada tempo. assim, ó, é para começar segunda-feira. Eu fui chamada assim, numa quinta. Quinta-feira, você pode vir lá, pode ir lá para conhecer o posto, eu posso. Com certeza. E na segunda você já começa. E foi assim. E foi outra escola na minha vida. acredito. Eu tenho um amor muito grande por Caetés. É um amor, assim, que minha vida profissional foi lá. Uhum. Então, Até hoje, né? Você até atende lá? hoje eu atendo lá. Quais Então, os dias que tu tá lá? é o dia de quinta. Então, é um vínculo que eu tenho, assim, de amor mesmo. O dia que sai no CP. Ah, joia. Então, é um vínculo que eu tenho Sim. muito grande em Caetés. Fiz muitos pacientes, muitas amizades. E tô lá até hoje. Por amor mesmo, assim, à cidade e à Fica função. a gratidão também, né? Eu passei muitos anos trabalhando em posto de saúde, né? Participei de várias unidades, então trabalhei na unidade de sítio, né? De uma zona rural que é maravilhosa, é maravilhoso trabalhar. Trabalhei na rua, então na parte, né? Zona urbana. Então eu tive várias experiências lá em Caetés. Você vai aprendendo muito E sobre... aí eu não parei também, porque Sim. eu disse, ó, eu não vou ficar só em Caetés. Nessa época eu engravidei, tive minha filha e passei ainda quase 2 anos para tentar outra coisa, né? Outro emprego. Sim. E aí, essa história é engraçada também, porque eu fui para uma caravana do meu conselho que teve aqui e a minha coordenadora, ainda é a mesma coordenadora, ela participou se apresentando a caravana. Sim. E eu disse, eu vou em casa na hora do almoço, eu vou pegar meu currículo e vou entregar na mão dela, porque se ela tiver uma oportunidade para mim, e para pacientes especiais, Minha eu tô filha, lá. você imprimiu quantos currículos, hein? Você tinha o Inúmeros. quê? Um estoque em casa, você ia pro evento e deixa eu levar um. Claro. Tava na sua bolsa sempre um currículo, Sempre. né? Eu peguei lá, eu imprimi em casa, quando eu cheguei depois na hora do almoço, na volta, né? Vou Eu me entregar mais um. apresentei e disse, olha, meu nome é Sergilene, sou especialista em pacientes especiais. Se você tiver alguma oportunidade, me convide, que eu estarei à sua disposição. E ela ficou um tempão com esse currículo meu. Nossa, que legal. E nunca teve oportunidade, assim, porque Nunca surgiu, já né? tinha outra profissional. Sim. E estava tudo certo. Quando, depois de passar 1 ano nisso, eu encontrei com ela num supermercado. E aí e aí, lembra Aqui de em mim? Luiz? Aqui em Garanhuns. E aí, lembra de mim? Porque você não desiste, Surgiu alguma né, oportunidade, ela... Muito bem. Sérgio, surgiu, vá lá
Surgiu uma oportunidade, agora Olha! não é para paciente especial, mas surgiu, vá lá na prefeitura, na secretaria que a gente conversa. É, E aí eu fui para o ambulatório, né, que era o antigo NASG, sim. né, lá no centro administrativo. E aí eu comecei a trabalhar antes de começar em Caetés. Então eu pegava de 6h30 da manhã Menina no cedo, né? NASG. Tinha que sair daqui o quê? Uns 5h30? Tu tinha que sair, Não, não? não é aqui, né? Era em Garanhuns. Ah, era Aqui aqui. mesmo, em Garanhuns. Ela conseguiu Essa vaga pra aqui. Sim. esse ambulatório para mim em Garanhuns. Então, eu ia antes de trabalhar em Caetés, né? Antes de Uhum. começar a trabalhar às 8 horas, eu ia para o NASG para exatamente. Era um negócio assim, extraordinário, porque ele dava oportunidade para as pessoas que trabalhavam, né? Uhum. Que pegavam às 8 horas, nesse horário de 6h30. Menina. Então, a gente pegava 6h30 da manhã e atendia os profissionais Sim. da saúde, da educação, de todo mundo, da prefeitura, pessoas comuns da população que precisavam desse horário e a gente trabalhava nesse horário, Logo cedinho, né? super cedo. Porque depois o pessoal ia E trabalhar. aí eu passei 2 anos, não 1 ano e meio mais ou menos, trabalhando lá, Uhum. nesse formato. E aí, depois que mudou de prefeito, né? Eu fui convidada para assumir a área de pacientes especiais no CEL da prefeitura. E aí estou lá até hoje, desde 2012. Nossa. Então já tem um tempinho que eu tô E lá. deve ter uma galera, né? Deve muita Tem, gente, né? aqui é uma demanda muito grande de pacientes, Nossa. muito grande. Você começou a perceber um volume, um crescimento nos últimos anos ou não? Sempre teve uma demanda bem... Sempre teve uma demanda alta. Uhum. Sempre teve. É uma demanda bastante alta. Nossa. Paciente especial nunca falta. Eu sempre digo, é uma área que lota sempre. Por quê? Principalmente serviço público, né? São, assim, já paciente com necessidade especial, tem umas demandas, muitas vezes os pais Uhum. não podem trabalhar, geralmente a mãe não consegue trabalhar porque tem que cuidar do filho Sim. que tem alguma deficiência. Então, acaba que aquelas crianças, né, aquela família não tem tantas condições financeiras Verdade. de arcar com tudo particular. E aí optam pelo serviço público, né? E são muitas coisas, né? Porque uma criança especial precisa de Muitas demandas. É psicólogo, né? Fono, Nossa, é muita coisa. TO. Então, acaba que, de fato, Tem que o custo recorrer, muito alto. óbvio, tem que recorrer aos impostos, né? Que a gente paga também para isso, né? Isso. Mas me diga uma coisa, esse monte de currículo foi tudo para fugir da cozinha de casa, foi? Ô, Sergilene, como você descreve, né? Eu poderia descrever para a gente a importância, né, da odontopediatria para essas crianças, né? E na saúde em geral, não só para crianças especiais, mas de fato a gente vê a criança por si só, ela tem, como criança, né, gosta de comer doce, gosta de besteira, tem uma alimentação um pouco diferente, né? E aí nos fala um pouco sobre essa importância e que idade assim a criança ela precisa já começar a ter os cuidados ali. Então, sempre eu falo nas minhas consultas, quando eu sou convidada para dar alguma aula, eu sempre falo sobre prevenção. Então, prevenção é tudo. E quando você me pergunta quando deve ir, eu digo desde a barriga da mãe. Então, a gente tem o pré-natal odontológico, que Como é isso, menina? o pré-natal odontológico também, né? Fora o pré-natal que a mãe faz com o obstetra, com outros profissionais. Sim. Ela precisa também entrar nessa área da odontologia. Então, ela precisa visitar um dentista, né? Ver como é que está a sua saúde bucal. A gente sabe que algumas doenças que, né, repercutem na cavidade bucal vão ter, né, repercussão no parto, né, na corrente sanguínea. Então, a gente precisa que aquela mãe tenha uma saúde bucal em dia, esteja com a saúde bucal em dia, né, esteja tranquila para poder ter um parto tranquilo, né, sem intercorrências. E aí a gente começa dali, começa do pré-natal odontológico, começa na gestante. Então, a gente precisa trabalhar com essas gestantes
mostrando a importância, né, Sim. da odontologia dentro desse universo. E depois que a criança nasce, também. Então, Uhum. o bebezinho, mas ele não tem dente, mas é exatamente por ele não ter dentes que a gente vai dar todas as explicações necessárias, né? Todas as orientações para a mãe, para que aquela criança jamais tenha problemas, né? Problemas de cárie, problemas de gengivite. Então, assim, a gente precisa trabalhar com prevenção. Então, Sim. o quanto antes nasceu um primeiro dente, a mamãe está gestante, ou nasceu o bebê, a gente hoje tem os testes, né? Uhum. Orelhinha, linguinha, Sim. pezinho. Então, nesses testes, né, que incluem o teste da linguinha, é visto se a criança tem a anquiloglossia, que é a língua presa. Hum. Então, aí se tiver e a fono atestar isso, e a criança tiver com alguma dificuldade na amamentação, a gente já faz a intervenção. Então, desde bebezinho, a gente precisa visitar o dentista. Tá vendo, Então, pessoal? as crianças, Nem os mesmo, adultos estão. Muitos é, adultos não as visitam, você crianças, imagina, mesmo né? sem dentes, a gente Hum. precisa ter essas orientações de alimentação, de escovação, de traumas, de tudo. Não, mas é trauma mesmo, né? Porque eu vou lhe dizer uma coisa, aquela zoadinha. Hoje em dia, não é toda máquina que faz aquela zoada, não, né? Mas Não, não. A aquela gente tem, zoada ali era mesmo veja, que o filme de terror, viu? aquela zoadinha chatinha, eu também não Ixi, gosto. né? É tanto que alguns anos atrás eu adquiri um motorzinho Ah, elétrico que diminui muito esse ruído, né? Esse barulho chato. E aí esse motorzinho, ele já solta mais um sonzinho de água, como se fosse uma pressãozinha de água. Então o ruído é bem menor. e como você trabalha com crianças assim, É, né? O menos isso, ó. possível, né? Quanto menos De barulho, sons, melhor. tudo isso. Mas a odontologia é barulhenta mesmo, isso aí a gente E não não tem pode negar. pra onde Mas a correr, gente né? vai tentando, né, com os artifícios que a gente tem e a tecnologia também, a gente vai tentando diminuir Sim. esse dano. Agora, uma pergunta polêmica. Chupeta, pode? Pode falar. Chupeta, pode ou não pode? O que é que tu acha de uma criança? Veja, eu sempre digo às mães, eu não sou contra a chupeta. Eu, Mas é como melhor não pode. odontopediatra, Hum, a gente precisa ser contra. é. Mas eu, como mãe, eu não sou contra. É, né? Porque, Eu né? tive uma experiência com a minha filha de chupeta. Verdade. Então, assim, eu não posso ser Que a chupeta hipócrita. calma, Eu né? não posso Tudo ser isso. hipócrita e dizer, eu condeno a chupeta. Não Hum, posso. Porque eu usei chupeta na minha filha. Por que eu usei chupeta na minha filha? Minha filha mamou até 9 meses e depois queria dedo. Foi logo pro dedo, quando saiu do peito. eita. Então, eu disse, não, eu prefiro uma chupeta que eu possa remover do que um dedo que eu não possa remover. Verdade, porque se ela prende o dedo, Não, vixe, eu tenho vai para pacientes todas as adultos, eu idades. tenho a voz de criança, paciente minha que chupa um dedo. Isso é conversa, tá brincando? Juro. Vó A chupando o voz dedo. chupa Mas isso dedo. é uma conversa. Se eu pego minha avó chupando o dedo, embora que hoje eu não tenho mais nenhuma. Mas eu tenho. E ela Mas confessou durante o a consulta. quê? Sim, ela fez a doutora, eu acho tão linda ele chupando porque eu chupo também. Então, assim. Lindo, minha senhora. Então, assim, não é que o dedo e a chupeta tenham diferença. Todos causam malefícios. Então, Todos, né? Seja chupeta, seja dedo. cientificamente, o dedo e a chupeta, eles estão no mesmo barco. É que tem as crianças que acabam ficando assim, né? É. Então, assim, Ixi, o dedo e a chupeta, eles vão causar, né? A gente chama isso de hábito deletério. Eles vão causar algum malefício na dentição. Então, porque qual tem é o informação, segredo? né? Isso. Qual é o segredo da chupeta? É trabalhar com a frequência. Então, quanto menos usar aquela chupeta, melhor. Então, se a criança passa o dia chupando chupeta, é claro que ela vai ter um dano maior na dentição. Se ela passa pouquíssimos noite. minutos, só vai estar chorando um pouquinho, vai dormir, tá com aquele soninho, abusozinho, usa aquela chupetinha. Aí depois que parou, dormiu, tira. Dormiu, tirou. Tira, viu, mamãe? Dormiu, Tirou. tira, minha filha. Então, essa frequência é que vai mostrar pra gente o quanto de malefício vai causar aquele dente. Aquela chupeta naquela dentição. Então, a gente orienta os pais,
né, que já usam, muitas vezes os pais já entram com o enxoval completo, né, e com a chupeta dentro, Vê. já leva para maternidade. Eita. E aí a gente diz, olha, esse iniciozinho aí de amamentação com chupeta é muito complicado, porque a gente tem o que a gente chama de confusão de bico. Então, o bebê, ele é muito esperto, ele vai lá para o seio materno e a mãe enfia a chupeta no menino. E essa chupeta acalma, né? Ele fica fazendo a sucção e acalma aquela criança. E depois ele pode até se confundir, dizer, ó, eu prefiro a chupeta porque eu não faço tanto esforço, eu não preciso gastar tanta energia feito o peito, e eu vou rejeitar esse peito. E acaba tendo um processo de desmame precoce. Então, a gente orienta os pais nesse início, né? Evitar o uso da chupeta, claro. Mas, se já deu, que seja numa frequência baixa e remoção no máximo até 2 anos, que é muito importante. Remover Então, total da essa vida da chupeta criança até 2 anos. até 2 anos. Isso. Agora eu tô metendo pau no povo aqui, mas você não imagina. Eu tomei mamadeira até uns 12 anos. Você acredita nisso? Meu Deus. Mas era poucos minutos. Era só na hora do banana de pijama, no final da tarde, depois do banho, um leite com Nescau. Eita, mas Na era só o mamadeira. ourinho. Era na mamadeira. Tanto a chupeta quanto a mamadeira também nós indicamos Chupeta até não. os 2 anos. Depois a Ixi, criança... mas nem um minutinho, como você disse, assim, Nem pouquinhos uns minutinhos. Nem no banana de pijama. Tem tanta alteração que pode acontecer com a Foi por mamadeira. isso, porque eu sofri, viu, minha filha? Foi 5 cirurgias. Eu tive um dente incluso, super... Mas será que foi por conta disso? Acho que não, né? Será? Não, Acho que não. talvez não. Mas, assim, a chupeta e a mamadeira, elas causam muito malefícios na dentição. Exemplo, diga mordida aí, aberta, pra mãe mordida saber. aberta para chupeta e dedo, que a criança não consegue sim, que fica aquele fechar buraco. a boca, que fica aquele espaço. E mordida cruzada, geralmente, em crianças que tomam mamadeira. Mordida cruzada posterior é bem comum em crianças que tomam mamadeira. Então, a Faz gente sentido. trabalha, né, com essa possibilidade, né, com essa indicação de remoção precoce e remover mesmo e passar para sem ser bico, sem ter bico. Aí você vai arrumar, minha filha, outra coisa para acalmar essa criança. Porque até 2 anos você tem que tirar a chupeta e a mamadeira e o peito. E telas também, que não deve usar. Pronto, aí Deus lhe abençoe. Não, porque tá fácil. Criar um menino hoje em dia, já tá na hora de tirar tudo, viu, João? Olha, já tira a chupeta do menino, a mamadeira do menino, que a doutora Sergilene tá dizendo aqui que não pode. Vamos lá, doutora Sergilene. E quais são os problemas, assim, dentários mais comuns em crianças típicas ou atípicas, né? Não sei se tem diferença nesse sentido, ou se é comum, né, de um todo, determinados problemas. Tanto crianças típicas quanto atípicas, o maior problema que a gente enfrenta, mundialmente falando, é a cárie. Então, a cárie ainda é uma doença extremamente prevalente nas crianças, né? É uma das mais prevalentes e causa muitos problemas, porque não é só um furinho, né? Esse furinho que causa a cárie, né? Que tá, né? A lesão de cárie. Esse furinho, ele pode atingir a polpa do dente, ele pode dar uma necrose no dente, esse dente pode fistular, pode abscedar, né? Provocar infecções graves. E aí a gente precisa tratar essa lesão de cárie, tratar aquela família. Sim. Então, muitas vezes, essa prevenção, como eu sempre falo, a gente vai dizer, olha, teu filho não tem dente ainda, mas para prevenir a cárie, eu vou te orientar. Vou indicar aqui uma pasta, vou indicar a quantidade de pasta correta, vou indicar a alimentação, né? As sugestões de alimentações, o que causa a cárie. Hoje, a gente sabe que a cárie é uma doença placa açúcar dependente. Então, ela precisa da placa, que é a sujeirinha que fica nos dentes,
E Que é ela o tártaro? Seria o tártaro? não é o Não. tártaro, É outro. é a placa, é aquele restinho de alimento, aquela sujeirinha que fica lá, né? Que é uma bactéria. Então, ela é essa placa junto com o açúcar que a criança come, É só alegria pra Karen. todos os alimentos que ela precisa. Meu Então, Deus. esse processo de desmineralização dos dentes E esse tempo? ocorre muito rápido. Esse tempo dessa sujeirinha Isso. de restos de comida. E isso vai tudo da frequência, né? Hum. Da frequência da escovação daquela criança, da frequência da alimentação. Então, crianças que passam o dia beliscando comidinhas mais doces, um biscoito maisena que as pessoas acham que é inofensivo, não é, né? Não Tem é. muito açúcar, muita gordura. Então, crianças que tomam refrigerante muito cedo, crianças que comem biscoito recheado, biscoito sem ser recheado, danoninho, todinho, comidas que crianças gostam, essas guloseimas que as crianças Sim. gostam, né? Sim. Fora os chicletes, bombons, pirulitos, bala fine. É, Tudo isso... O Fini... o Fini é uma desgraça, o Fini. Então, tudo isso O vai Fini... ocasionando, né, problemas de Uhum. saúde bucal. Então, as crianças chegam com muitas lesões de cárie, muitas vezes, muitas lesões profundas. Meu Deus. E aí eu chamo a atenção principalmente para as crianças atípicas, né? Crianças com autismo, crianças dentro dos transtornos, né? De TDAH, TOD. Uhum. Então, essas crianças, muitas vezes elas vão de urgência, de emergência, Nossa. porque já estão numa situação muito complicada. Porque elas não escovam, os pais também não têm muitas vezes controle. têm resistência. Sim. Na verdade, crianças que, né, com hipersensibilidade sensorial, Uhum. elas têm muita dificuldade na escovação. Os pais têm essa dificuldade para escovar. Então, são crianças que se tornam agressivas durante a escovação, né? Mordem, batem. E aí, esse aí vai uma bola de neve. Uhum. Criança que não escova, muitas vezes toma mamadeira o dia todo, tem seletividade alimentar, não comem comidas, né, saudáveis, e acaba tendo muito aí sacarose na dieta, e isso vai trazendo várias lesões de cárie. E muitas vezes, o que acontece, que é um erro, são os pais levarem só no momento de uma urgência. Meu Então, a Deus. criança tá... Eu já tive um caso... Com dores horrorosas, né? Eu já tive um caso, assim, que chamou muita atenção de uma mãe que foi bater em Recife com uma criança autista, porque ela estava batendo a cabeça na parede, Jesus. Estava totalmente desregulada, e a mãe achando que era algum problema interno. Então, ela foi bater em Recife, foi para médico fazer tomografia, ressonância. E não tinha nada a ver com algum outro problema. Então, o neurologista lá disse, não é dente, não. Foi que ela atinou para o dente. E voltou para Garanhuns, foi ser atendida, e realmente era dente. Meu Deus, estava lá aquela bagaceira já. Estava já um problema seríssimo, né, na dentição da criança, nos dentes. Então, a gente tem que ter esse feeling, né? A gente tem que ter, né? Enquanto pais, né? De crianças típicas ou atípicas, a gente precisa procurar o dentista, fazer uma avaliação, ver se está tudo bem. Assim, eu acho que é o dinheiro mais bem pago, é quando o dentista chega e diz, não tem nada. Maravilha, aquela criança vai ser saudável, não vai ter nenhum problema de saúde bucal, né? Então, vai se manter ali de 6 em 6 meses, indo fazendo aquelas consultas preventivas, e vai ficar tudo certo, vai ficar tudo bem. Do que você gastar muito mais, né? Energia, a parte financeira também, com uma criança cheia de cárie, cheia de lesões, cheia de problemas. É verdade. E qual idade, assim, mais ou menos, você recomenda a primeira visita, né, de uma criança, seja atípica ou não, né, ao odontopediatra? Então, né, desde o primeiro dente. Nasceu o primeiro dentinho, a gente já precisa dar essas orientações de escovação, de alimentação, de tudo. Então, se a mãe já tiver feito um pré-natal odontológico, ela já vai saber algumas dicas, mas assim que nascer o primeiro dente, o ideal é que leve a um odontopediatra para a gente avaliar, ver se esse dente está nascendo bonitinho, tranquilo, se ele tem alguma alteração na língua, na bochecha,
na arcada, enfim, a gente faz uma visão, uma consulta bem ampla e consegue ver várias coisas e orientar muitos detalhes para as mães. Perfeito. E como você procura abordar, né, essa questão da ansiedade das crianças em relação à escovação, porque você sabe que criança dá um baita trabalho para escovar os dentes, né? Isso. Você lida com crianças o tempo todo, o dia todo. Como é que você introduz essa informação para elas de fato terem isso como cultura, né, após comerem e tudo mais? Isso, então essa cultura a gente tem que estar com os pais, né? Então a gente tem que trabalhar com os pais primeiro para Eles são os adultos, né, eles que são tem os que botar adultos, ordem na casa. isso, eles estão, né, cuidando, são responsáveis Sim, pelaquela criança. Então, sim. a criança ela não tem autonomia de escovação sozinha, de escovar os dentes sozinha. Seja ela com 2, com 3, com 4, com Uhum, 7. Então, a gente precisa sim. sempre de uma supervisão dos pais, né, e dos cuidadores. Então, o incentivo é desde que nasça o primeiro dente, sempre escovar com pasta fluoretada e 2 a 3 vezes ao dia. O correto, o ideal. Então, a criança até 2 anos não deve comer açúcar, em hipótese alguma, Alguma. nem no suco, nem nos biscoitos, nem no danoninho, no todinho. Ela tem que comer frutas, verduras, legumes, comida de panela, como eu sempre Olha digo. aí, para a criança não crescer fresca. É. Porque eu vou lhe dizer, viu? Tem umas Então, crianças hoje em dia que quem manda é eles, isso. Hoje em dia, não, é né? basicamente. A vida São os toda. nossos reizinhos, né? Então, eu digo sempre assim: você é mãe Nutella ou mãe raiz? Me conte logo. Me diga logo para eu saber como é que eu vou lhe Como é que eu abordar vou? aqui. Como é Por que eu vou quê? chegar na voadora. Eu tenho um professor muito querido que ele sempre diz uma frase e eu levo isso para minha vida e levo isso para meus pacientes. A gente, enquanto adulto, a gente tem que ter maturidade Sim, para entender que a criança não tem maturidade. Então, boa. a criança não pode. A criança não vai no supermercado e vai lá e compra com o dinheiro dela. É Então, quem verdade. compra guloseimas para as crianças? Os São os pais, né? adultos. Somos nós pais. Sim. Então, claro que a gente tem as interferências externas, os avós, os tios, que muitos querem agradar a criança com doce, mas a gente, enquanto pais, né, a gente precisa trabalhar isso. Ah, não é não. Então, até 2 anos ele não vai. Eu tenho um exemplo, eu sempre falo isso. Minha filha só foi tomar refrigerante com 10 anos. Caraca. Então, assim, eu consegui até 10 anos, até o momento que ela chegou e disse: por que só eu que não tomo refrigerante na escola? Por que só eu? Então, não, tome. Mas então, assim, eu não incentivo ela a tomar, né? Hoje Que eu realmente não eu presta, não né? compro. Então, se eu não compro, ela não vai comprar. Então, se ela não tem acesso em casa, ela não vai comer, ela não vai tomar. Então, isso é uma coisa que eu sempre informo aos pais. Então, se vocês não comprarem, a criança não vai saber o Não que vai é um ter biscoito acesso, maisena, o que é um biscoito recheado, né? Então, não comprem. Se ela come comida, né? Tirando as crianças atípicas que têm algum problema de seletividade alimentar, essas crianças típicas, elas precisam comer comida normal. Sim, Então, a gente tem que trabalhar com comidas saudáveis. verdade. Depois, né? Claro que criança é criança. Então, a gente não vai comer nunca É porque tem açúcar. os aniversáriozinhos, né? Tem os aniversários, tem os doces que os avós querem dar. É. Então, a criança comendo com parcimônia, né? Com, né, uma frequência baixa, de vez em quando, e escovar, não vai ter nunca cárie. Então, é mais assim, um cuidado, né? Nessa alimentação e na escovação. Sim. É. Hoje em dia, vou lhe dizer uma coisa, viu? Os meninos estão virados no giraia. Eu tava até me lembrando enquanto você tava falando. E os videozinhos que tu gosta do TikTok também, né? Adoro o Eu amo TikTok. também. Para mim, hoje é uma das melhores redes sociais que existe. E aí, apareceu na minha For You colocando doce e sorvete na boca de bebezinhos, assim, acredito que de mês. Não sei se passou para você Já esse vídeo. vi, já Você vi. vê como o bebê fica louco. Louco, porque o açúcar é viciante. Quando ele sente aquilo, ele já É. pega tudo O que é só açúcar, quando você tem um contato com açúcar, ele tem as neurotransmissões cerebrais. Dá um que bufo na cabeça, meu Deus, porque nunca comi ele nada igual. promove satisfação, Sim. né? Aumento de serotonina. Então,
a criança, quando tem acesso a açúcar, uma vez dando, outra vez ele vai querer, Ixi, e aí, assim game over. é game over, É. entendeu? Então, assim, o negócio é não dar. Quando der, depois dos 2 anos, a criança que não teve acesso ao açúcar, ela não vai fazer questão. Ela Né, vai não ver vai um ser, brigadeiro, verdade. brigadeiro, eu não quero. É, não vai, Prefiro outra comida. verdade. Então, a gente tem que trabalhar isso na criança. Então, eu já peguei É. crianças de 1 ano e 4 meses tomando refrigerante. Refrigerante, Coca-Cola, Guaraná, e aí esses outros Meu super Deus. doces. Super doces, E a né? criança tomando refrigerante, 1 ano e pouco, Meu entendeu? Deus, sim. Com várias lesões de cárie. E aí entra naquele aspecto, né? A criança chora para escovar os dentes, os pais choram junto com a criança porque ficam com pena da criança, não escovam os dentes. Meu Deus. E aí começa uma bola de neve. Daqui a Aí pouco. começam as lesões, começa o dente estragar, começa a criança não querer comer, fica magrinho, anêmico, enfim. Então, começa uma série de problemas que E eu poderiam ser percebo isso evitados. também, né? Questão de desenvolvimento. Total. Eu conheço algumas crianças, doutora, do meu convívio, algumas que eu digo 1 ou 2, né, que pela idade não deveria ter o tamanho que tem. Sim. E realmente são crianças que têm uma alimentação péssima, extremamente restrita. Hoje em dia a gente vive num mundo muito prático, né? Então as mães, né, trabalham fora, né? Muitas vezes ficam com algum parente e acabam, né, miojo da vida, uma vitamina na mamadeira, um leite com Nescau. E aí essa criança cresce, Desnutrida. né, sem os alimentos corretos. Sim. E aí é um problema sério, geral, amplo. Verdade. E a partir ali dos 6 meses, né, onde começa a introdução alimentar, Isso. exatamente nessa fase que deve trazer ali uma variedade de frutas para a criança, Frutas, né? verduras, legumes, inhame, macaxeira, a gente tem, é tão rico, né? Nosso estado é tão rico Verdade. de alimentos saudáveis. Então, a gente mora numa cidade que é muito, assim, feiras livres, o custo, né? Verdade. Abaixo do que em Muito mais Recife. verdade. Então, a gente consegue fazer uma alimentação saudável e sem muito custo, né? Sem um custo alto para uma criança. Então, não tem muita dificuldade, não. É porque o problema não são as crianças. O problema realmente está na maioria dos pais, né? Infelizmente. Infelizmente. Mas a gente Acredito que precisa, você. né? A gente precisa trabalhar isso com os pais. Sim. Por isso da importância de uma consulta preventiva. Porque a gente vai falar, muitas vezes os pais não têm conhecimento. Ah, doutora, eu não sabia que não podia dar. Eu fui criada assim, minha mãe fez assim comigo e eu tô fazendo igual com meu filho. Então, É muitas por isso que vezes tu é cheia de cara abençoada. a gente precisa passar esse conhecimento para as Sim, mães, né? Para os sim. pais, para os responsáveis. Então, às vezes, a avó não tem esse conhecimento e faz o que fazia antes, né? Verdade. Então, Isso a gente mesmo. precisa trabalhar com a consulta preventiva para exatamente sanar isso. Ótimo, muito bom. E nos fala um pouco quais os desafios que você encontra, né, ao tratar crianças atípicas, o que é que acontece muito assim no dia a dia do consultório? Então, é um desafio diário, né? Porque a gente, principalmente crianças autistas com algum transtorno, eles vêm com demandas muito grandes, né, na família. Então, são crianças que estão com um diagnóstico, tá fazendo terapias, tem um custo das terapias, tem às vezes pessoas que têm, né, que só trabalham, né, pelo SUS, dependem do SUS para fazer esse tipo de terapia. Então, são crianças que passam muito tempo fora de casa, com uma alimentação desregrada, né? Muitas vezes vai escovar de manhã e depois só à noite. E aí acabam vindo com muitas lesões, com muitos problemas, né? São raras as crianças que vêm sem nada. Então, a grande demanda são crianças que vêm com muitos problemas. E aí a gente entra também na questão da hipersensibilidade sensorial da criança. Sim, tudo A criança aquilo, né? não consegue, os pais não conseguem ter acesso à boca da criança para escovar.
Então, começa a ter problemas. É E aí é um verdade. desafio diário, né? Muitas vezes a gente enfrenta, né, junto com os pais, esse desafio. Mas assim, né, a minha especialização, por isso que eu fiz, porque a gente vai ter o manejo para aquela criança, a gente vai conseguir fazer com que aquela criança abra a boca e a gente consiga ver o que é que ele está precisando e consiga ajudar, né? Meu objetivo maior é ajudar, tirar a dor daquela criança. E aí, graças a Deus, a gente vem conseguindo ao longo desses anos fazer esse tratamento. Então, o manejo é muito importante, mas muitas vezes a gente precisa agir, Sim. né? Então, os pacientes que vão geralmente de urgência, com demandas de dor, a gente precisa agir. E aí a gente muitas vezes acaba eliminando algumas etapas desse manejo, né? E fazendo realmente a parte de tratamento. Durante todo esse tempo que você trabalha com crianças ali especiais, teve alguma em específico que você não conseguiu? Veja, Ou que ao deu longo. muito Não, problema, mas no geral você tem consegue. muitas que a gente tem várias, né? Várias demandas, vários problemas, principalmente no serviço público, né? Sim. E aí a gente acaba meio empacado, assim, de avançar. Eu tive um paciente que ele era. A gente conseguiu fazer várias coisas nele, mas um dente, né? Um incisivo central, ele vivia quebrando esse dente, vivia quebrando esse dente. E aí, até que esse dente chegou um momento que precisou fazer canal. E aí, Nossa. imagina a gente, né, sem sedação, no serviço público. Gente do E aí, céu. meu Deus, como é que a gente vai conseguir? Eu não faço canal em dentes de adulto. E a gente precisaria de outro profissional para fazer. Só que ele muito agitado, muito, né, desregulado. E aí eu pedi, né, solicitei a uma colega dentista que trabalha, né, em Caruaru, para ela poder fazer esse serviço via hospitalar. Sim. E aí ela conseguiu uma vaga para ele e a gente encaminhou esse paciente. Lá ela fez o tratamento desse dente, né? Fez o canal, fez a restauração e aproveitou e já tirou os terceiros molares desse paciente. Tem que Porque aproveitar e já ele já resolver. estava numa fase que ia nascer esses dentes, Sim. e se esses dentes não nascessem, poderiam dar problema, então ela já aproveitou a cirurgia e já removeu esses terceiros Menina, ele molares. sofreu um pouquinho na recuperação, né? Não, foi bem tranquilo, por incrível que pareça, Foi foi mesmo? super tranquilo a recuperação dele. A gente tem que estar mantendo contato com a mãe, super tranquilo, ele foi de boa. Mas às vezes a gente precisa, né, de alternativas, né, como sedação, Aí, né, no caso, mais apagou profunda. mesmo ele, né? Em nível hospitalar, né, tem que fazer com Geral. anestesia geral. E em ambulatório a gente tem, né, o manejo, tem o condicionamento, a estabilização protetora, tem a sedação. Então a gente trabalha com vários aspectos. Uau. E você pode compartilhar conosco algumas dicas, né, que você dá para os pais de crianças, né, assim, atípicas, nesses Sim. cuidados do dia a dia, né, da vida Sim. real. Então, sempre fazer essa higienização desde bebê, né? Sempre ter esse contato. Criança nasceu o primeiro dente, já leva para o dentista, né? A gente, parar com essa ideia de, porque não tem dente, ou porque tem 2 dentes só, eu não vou levar. Pelo contrário, a gente precisa levar para exatamente passar essas informações, né? Receber essas informações e jamais a criança ter cárie, sendo típica ou atípica. Então, esse cuidado é preventivo, assim que nasce o primeiro dente, ter cuidado com a alimentação, né? Ter Muito essa importante a orientação. A questão da alimentação hoje em dia é alimentação, né? muito mais importante. Então, a gente precisa ter esse cuidado com a alimentação. Ter escovação, a criança que está com a sensibilidade, procurar ajuda, né? Os próprios terapeutas ocupacionais, eles vão trabalhar com essa parte de sensibilidade sensorial. Então, eles vão trabalhar com a própria higienização da criança, né? Bucal. Procurar um dentista, ficar sempre atento, né? Para que nada aconteça. E se acontecer, visualizou aquilo, procurar imediatamente o dentista para que isso não evolua, né? Não cause nenhum dano maior para aquela criança. Sim.
E quais são os mitos, assim, mais comuns sobre a saúde, né, bucal infantil que você poderia desmentir? Então, um que eu sempre escuto diariamente é sobre o antibiótico. "Ah, doutora, ele Hum. tomou muito antibiótico, aí deu cárie". O antibiótico, ele não dá cárie. Eita, É. receba, mãe, não tem mais essa desculpa, ó, quando chegar na dentista, acabou. Antibiótico, ele não dá cárie. Hum. O que é que acontece muitas vezes? O antibiótico, né, por ser um remédio, ter que ser ingerido pela criança Sim. pequena, ele precisa ter corante muitas vezes para ser aceito, ele precisa ter o açúcar para a criança poder tomar sem nenhum Esses problema. incentivos que os pais, é para Esses tomar um remedinho. isso, o remédio ele já vem, né, muitas vezes com essa característica. Sim, Então, quando a criança toma um antibiótico e não escova os dentes, ele vai ter cárie. Mas não por hum, conta do antibiótico, é porque ele sim, tomou e não escovou. Então, a gente precisa estar atento a isso, sim. né? Então, o antibiótico por si só, ele não dá cárie se você escovar. Se não escovar os dentes, ele pode sim dar cárie. Então, a gente precisa trabalhar com a desmistificação desse mito aí, que o antibiótico, ele Não não, dá não não, dá, né? não. Eu tenho crianças que tomaram inúmeros antibióticos durante a infância Hã, e nunca tiveram cárie. Eles podem ter outras consequências, né, na dentição permanente, como manchamentos, a hipomineralização, que é bem. Hoje em dia a gente vê muitos casos, mas cárie, se escovar, não vai ter. Então, esse é um mito que eu escuto diariamente. eita, dou por vista. Mas no geral, né, quais os princípios aí que os pais eles devem fazer para garantir, né, essa saúde bucal dos seus filhos? Todo um cuidado, principalmente ali com a alimentação, né, como Eu você acho que, falou. primeiro, a alimentação, segundo, a escovação Uhum. e terceiro, a prevenção, né? A A visita visita ao a um dentista, né? Sim. profissional para a gente poder passar todas essas informações, né? Fazer a parte realmente preventiva. Se todo mundo fizesse um pouquinho da prevenção, acho que o Brasil seria um dos países que menos cárie tinha. Ter esse E, cuidado de 6 em 6 é, meses, algo pelo assim, é. menos, né? Porque geralmente o pessoal, como a A maioria gente, dos outros profissionais já isso. vão quando estão viu alguma coisa, Sim, né? então o Brasil é um dos países com mais pessoas desdentadas, É sério? é um dos países com mais pessoas com cárie, com lesões de cárie, é o Nossa, Brasil, no mundo. já pensou? Então e é um dos países que tem mais dentista no mundo. É um É batendo o no outro, né? segundo país com mais dentistas no mundo. Ah, é uma E incoerência danada, né? realmente. E Estados Unidos, por exemplo, que eles basicamente escovam uma vez por dia. Eu já vi alguns conteúdos de pessoas, de brasileiros que moram fora do Brasil, e eles falam que o pessoal fica impressionado como o brasileiro escova os dentes. Toda vez que, Que né, come, que come, né? vai lá Tem e essa escova. tradição. Tem essa tradição de escovar os dentes pelo menos Isso. 3 vezes ao dia. E muitos países aí fora, né? Mas a gente vê pelos filmes, pelas coisas, cada dente amarelo também, né? Mas será que existe esse problema também da cárie mesmo? Ou, não sei, pela Então, alimentação talvez existe não sim, tem tanto existe, problema. exatamente. Vai muito da alimentação. E é caro, viu? Fora do Brasil. Dentista, Saúde bucal. total. Saúde num todo, tá? Tem gente que vem de fora, né, de outros países, quem mora na Europa, quem mora nos Estados Unidos. Eles vêm Pra fazer cuidar aqui. tratamento aqui no É. Brasil. Já tem turismo de dentista. Então tem uma equipe, né, que Sim. traz as pessoas de fora para exatamente fazer o tratamento aqui. Nossa, de Ah, tão caro que é lá que fora. é tão caro. Mas talvez não tenha tanto esses números alarmantes em relação à cárie, Sim, como você falou. sim, sim. Talvez pela alimentação Sim, deles, alguma a coisa assim, né? alimentação, essa questão, eles se previnem melhor. Hum, Então, eles têm essa cultura de sempre estar procurando dentista. é, Então, os danos são menores também. Aqui a gente ainda não tem essa cultura, né, estabelecida. Tá verdade. mudando, mas ainda tem essa cultura, eu só vou quando tiver algum problema. Show de bola. Hein? Recadinhos finais, doutora Sergilene, principalmente. No geral, né? Não só para. Enfim, a gente falou muito aqui sobre crianças especiais, mas também para os pais, né? Porque tanto
para ele ter o tato com o filho, como a saúde dele também. Então, deixa aí suas considerações finais que possam contribuir aqui com os nossos ouvintes, né? Então, o meu legado, né, enquanto odontopediatra, enquanto pacientes especiais, né, especialista, é a prevenção, sempre. Então, trabalhar sempre antes de o dano ser estabelecido. Uhum. Então, se a criança estiver sempre no dentista, estiver sempre prevenindo, com Uhum. escovação, com alimentação em dia, né, saudável, a escovação sempre em dia e com a visita sempre em dia também no dentista, isso vai fazer com que ninguém tenha problema. Sim. De várias origens. Então, a gente tem que trabalhar com a prevenção. Isso aí é um Perfeito. recado que se eu tiver que dizer alguma coisa, é prevenção. Se previnam, a gente precisa trabalhar com a saúde bucal plena, né? Com a criança com Sim. a dentição perfeita, sem nenhum problema de saúde. Porque a saúde é um clichê, mas é verdade, a saúde começa pela boca, né? Uhum. Vem tudo pela boca. Verdade. E aí a gente precisa ter essa boca saudável, ter esses dentes saudáveis para a gente comer bem, falar bem, Uhum. estudar, ser alguém na vida. Então a gente precisa, no final das contas, a gente precisa dos dentes. É Não imagina a verdade. pessoa E é uma aí. porta de entrada, É uma porta né? de entrada. Então imagine o campo profissional e aí uma pessoa sem dente, né? Então a gente precisa trabalhar com a prevenção. Eu acho que a chave do negócio, o segredo é esse, é a prevenção. E todo mundo olha, não pensa que o povo não olha, que todo mundo olha, né? Não tem como não olhar. Infelizmente. É desse jeito. Doutora, muito obrigada por sua participação aqui. Tenho certeza que agregou muito, né? A gente que tem aí uma audiência de mamães e papais que tem sim, né, filhos especiais. A gente viu aqui o volume de pessoas que engajaram tanto quando o Dr. Milton veio aqui e são assuntos muito pertinentes para a nossa geração, né? Então, muito obrigada pela sua contribuição aqui no MapaCast. Eu que agradeço aí o convite e estou sempre à disposição. Sim, muito obrigada mesmo. Foi muito bom. Espero que você, que ficou conosco aqui até o final desse bate-papo, você tenha anotado aí, né, tantas dicas e informações que a doutora Sergilene nos trouxe. E não se esquece, Bença, se inscreva aí no nosso canal, né? Deixa um comentário se você gostou de alguma informação que foi passada aqui nesse EP. Vou colocar aqui na descrição também desse vídeo o link para você clicar no Instagram dela, ser redirecionado para lá, segui-la e acompanhar, né, todo esse trabalho incrível que ela faz, que inclusive dentista fantasiada, né? Porque ela realmente faz um universo infantil, né? Então, além desse conhecimento que você viu que ela tem muito, toda uma questão de uma experiência que ela procura gerar para deixar a criança mais confortável possível, né? Para alcançar o objetivo que é cuidar da saúde ali daquela criança. Então, se inscreve no nosso canal. Próxima semana temos mais um EP aí toda quinta-feira, ao meio-dia. Deixa seu like. E como vocês já sabem, até lá vista.